Vamos analisar um último exemplo. Dizem assim: de uma superfície metálica cuja função trabalho é de uma superfície metálica cuja função trabalho é de 2,5 elétron-volt, então, função trabalho 2,5 elétron-volt, são retirados eletrões com uma energia cinética de 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Energia cinética 4,8 vezes 10 menos 19 joule. Querem saber qual é a frequência da radiação incidente. Querem saber a frequência da radiação incidente. Vamos fazer o nosso esquema do efeito fotoelétrico. O nosso metal, cuja função trabalho 2,5 elétron-volt, dizem que este metal sofreu incidência de uma certa radiação sempre, e por causa disso, deste metal foram tirados eletrões com energia cinética de 4,8 vezes 10 menos 19 joule. O que é que eles estão a pedir? A frequência desta radiação. Estão a pedir F. Reparem que esta radiação tem uma energia H vezes F. Então, primeiro eu vou ter que determinar esta energia. Como? Do efeito fotoelétrico é E0 mais EC. Só que reparem aqui um pormenor. Aqui, a função trabalho está dada em elétron-volt, mas a energia cinética foi dada em joule. Ou transformamos isto para joule, ou transformamos joule para elétron-volt. É mais fácil fazer para elétron-volt. 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 a dividir por 1,6 vezes 10 menos 19. Isto vai dar 3 elétron-volt. Energia cinética. Então agora vamos para ali. Energia dos fotões é 2,5 mais energia cinética 3, energia dos fotões 5,5 elétron-volt. Mas não pediram a energia dos fotões, pediram a frequência. Esta energia H vezes F igual a 5,5 elétron-volt. Então, frequência 5,5 a dividir por H. Reparem que aqui está em elétron-volt
Então H deve ser 4,14 vezes 10 elevado a menos 15. 5,5 a dividir por 4,14 vezes 10 menos 15. Isto vai dar, vamos dividir. Isto vai dar 1,33 vezes 10 elevado a 15 Hz, unidade de frequência. Ok? Dividindo 5,5 por 4,14 vezes 10 elevado a menos 15, vamos ter 1,33 vezes 10 elevado a 15 Hz. Muito bem. Depois de termos analisado o último exemplo, o último exercício que eu resolvi como exemplo, vamos ver como é que ficam os gráficos do efeito fotoelétrico. Nomeadamente, vamos começar pelo gráfico da energia cinética em função da frequência. Certo? Se vocês olharem para aqui, a equação do efeito fotoelétrico diz que a energia dos fotões incidentes é igual à soma da função trabalho do metal com a energia cinética. Então, se eu quiser energia cinética, vou ter energia dos fotões incidentes no metal menos a função trabalho do metal. Só que a energia dos fotões incidentes é dada por H vezes F, constante de Planck vezes a frequência da radiação. Então eu vou escrever que a energia cinética é H vezes F. H vezes F é a energia dos fotões incidentes, menos E0, que é a função trabalho. Justo? Se olharmos para esta equação, nós vamos perceber que ela é uma função. Nós vamos perceber que ela é uma função linear, do tipo y igual a x mais b, que vocês dão em matemática. Neste caso, b é menos E0. Recordem-se que b é a ordenada na origem. O que é b realmente? B é o valor da função quando x igual a 0. Ou seja, o valor da função quando f igual a 0. Então, para a nossa função, b é menos E0. Então, posso escrever aqui. Valor negativo, E0. Este é o valor da função trabalho do metal. Certo? O gráfico da função linear é uma linha reta. Então, eu posso representar o gráfico desta função linear como uma reta. Agora, muita atenção. O gráfico corta o eixo da frequência, aquilo que em matemática vocês chamam o eixo X, quando a energia é igual a 0. Se olharem para aqui, quando a energia é igual a 0, eu vou ter uma determinada frequência aqui, que se chama, que eu vou representar por F0. Esta frequência é extremamente importante no efeito fotoelétrico.
chama-se frequência limite ou frequência do limiar fotoelétrico. O que é que isto quer dizer? Vamos supor, só supor, que esta frequência seja de 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Esta frequência aqui. Isto significa que para valores inferiores a esta frequência limite, não há efeito fotoelétrico. Aqui, quando F é menor que F0, não há efeito fotoelétrico. Por isso, esta parte do gráfico, que está por baixo do eixo da frequência, nós representamos a tracejado. Por exemplo, se a frequência da radiação incidente for de 4 vezes 10 elevado a 14, não é possível haver efeito fotoelétrico com esse metal. Só é possível haver efeito fotoelétrico quando a frequência é maior ou igual à frequência limite. Aqui nesta zona já temos efeito fotoelétrico. Quando a frequência da radiação incidente é igual à frequência limite, o que é que isto significa? Significa que a energia cinética dos eletrões retirados do metal é igual a zero. Por exemplo, rapidamente vamos ver um exemplo muito simples. Tenho o gráfico, energia cinética em elétron-volt pela frequência em 10 elevado a 14 Hz. E tenho o meu gráfico. E eu dou este valor aqui, por exemplo. Vou dizer 2 elétron-volt. Quero saber o valor da frequência limite. É muito simples. Primeira coisa que eu tenho que saber é que este valor é a função trabalho do metal. 2 elétron-volt. Função trabalho do metal. Daqui, função trabalho, H vezes F0. Então, F0 será E0 sobre H. Ok? E0, 2 elétron-volt. Como a função trabalho está em elétron-volt, eu vou colocar H 4,14 vezes 10 menos 15 elétron-volt vezes segundo, simplifico aqui, divido 2 por 4,14 e vou encontrar a minha frequência, que vai ser aproximadamente 5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Esta frequência aqui será aproximadamente 5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Outro exemplo. Vamos supor que eu dei a frequência limite. Aqui. 4 vezes 10 elevado a 14 Hz. Quero saber qual é a função trabalho do metal. Primeiro, tenho que saber que a frequência limite 4 vezes 10 elevado a 14 Hz. Este valor é a frequência limite. Se eu quero a função trabalho, eu sei que a função trabalho é H vezes F0. Se eu colocar H 4,14 vezes 10 menos 15,
eu vou obter E em eletronvolt. Mas se eu colocar H 6,25 vezes 10 elevado a menos 34, melhor aqui, 6,625. Então, eu aí vou obter a energia, a função trabalho do metal em Joule. Vamos analisar muito rapidamente o gráfico potencial pela frequência. Muito rapidamente, vamos analisar o gráfico do potencial de paragem pela frequência. Vamos pegar nesta equação a partir daqui. Vou escrever energia cinética igual a H vezes F menos E0. Está certo? A energia cinética é carga do eletrão vezes a diferença de potencial. Será igual a H vezes F menos E0. Ou seja, o potencial será H vezes F menos E0 sobre Q. Isto quer dizer que o potencial será H sobre Q vezes F menos E0 sobre Q. Reparem que H sobre Q, isto são constantes. Portanto, isto é uma constante. E0 sobre Q também é outra constante. Então eu vou ter uma função novamente do tipo AX mais B. Neste caso, este é o valor de A e este é o valor de B. Por isso, o gráfico do potencial em função da frequência, diferença de potencial em função da frequência, será também uma linha reta este valor é F0 e este valor aqui do gráfico é a ordenada na origem. Quando a frequência é igual a 0, o gráfico corta neste ponto, menos E0 sobre Q. Agora sim, meninos, peguem na ficha, tem 3 vídeos explicativos com resolução de alguns exemplos. Agora peguem na ficha e resolvam a ficha passo a passo. Só daqui a uma semana, 10 dias, é que eu vou enviar outro vídeo explicando a resolução dos exercícios. Fui!